Olá, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar 5 lugares no Brasil que vão fazer você se sentir como na Ásia. Como você sabe, eu sou chinês nativo e morei alguns anos no Brasil e eu também descobri alguns lugares que eu pessoalmente acho que é interessante, que me faz sentir como em casa. Se você tem interesse de visitar esses lugares, podia ser interessante. Em primeiro lugar, como vocês muitos já sabem ou já foram, que é em São Paulo, é um bairro chamado Liberdade. Isso é uma maior comunidade japonesa fora do Japão. Como eu já morei em São Paulo também, é um bairro que eu frequentava bastante também. Lá tem bastante comida japonesa, asiática, inclusive também chinesa e coreana nesse bairro. E tem bastante pessoa, tem fisionomia asiáticos que são descendentes da Ásia, leste da Ásia, principalmente do Japão. E a urbanização desse bairro também tem bastante característica como de cidade japonesa, com luzes, né, luzes e poste vermelhos, né, que parece uma cidade do Japão, e também tem um parque japonês que tem vários poços, né, com peixe coure, né, dentro. Então, eu gostava bastante de lá e é sempre cheia de pessoas, mas tem comida que eu amo, tem ramen, tem gyoza, né, e sushi, claro, isso porque por causa da comida japonesa no Brasil também ficou muito famoso, né? E em Liberdade, em ao redor, como Paraíso, também tem bastante chineses, né, que imigraram mais recente, e eles têm lojas, né, e restaurantes também, que são que me lembro na Ásia. E o próximo lugar é um templo, né? Também fica em Grande São Paulo, é uma cidade de Cotia, é um templo chamado Zulai. Isso é um templo de estilo asiático, principalmente chinesa, porque é um templo budista. Na verdade, isso é o maior templo budista da América Latina, então é bem grande, em estilo de palácio, né, chinesa. Então a arquitetura é muito lindo. Dentro também tem várias estátuas, né, e asiáticos. Me sente como visitar um templo na China, né. Então isso é um lugar muito interessante de visitar. Se você gosta de sentir-se como na China e gosta da cultura asiática e arquitetura, é um bom lugar para passear, né, em Cotia. E porque na China ou Japão tem vários templos, né? Então, para gente, um templo assim budista é bem comum, né? Quase todas as cidades na leste da Ásia tem desses, na China principalmente tem desse tipo de templos, mas tem, como existe um tão grande no Brasil, é um pouco raro. Então eu achei isso um lugar interessante e me sinto como em casa também. Terceiro lugar é uma cidade que eu fui várias vezes também, Curitiba. Eu não sei porquê, mas Curitiba parece uma cidade inteira é um pouco diferente com outras cidades do Brasil, como eu sinto como um chinês, né? Eu acho que tem muitos restaurantes, muitas lojas asiáticas em bairro em todo, né? Até tem muitos nomes dos lojas, dos negócios, né? Tem um nome japonês ou algo asiático. E também você consegue facilmente achar comida coreana, chinesa, né? Até da Vietnã. Achei como não é um mega cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, eu me sinto às vezes como um misto de Brasil e Ásia, né? É uma cidade bem verde, bem interessante também. Então eu coloco Curitiba no terceiro lugar.
O quarto lugar é uma cidade em Paraná também, que é Açaí. Isso eu nunca fui, mas eu pesquisei e eu tenho muito vontade de conhecer. Essa cidade chama Açaí, que nem pronúncia, eu acho que pronuncia assim, como um açaí, fruta de açaí. É um colonial japonesa, né? Então, a maioria das pessoas dessa cidadezinha são descendentes diretamente do Japão no início do século XX. E essa cidade fica perto do Londrina, né? Então, norte de Paraná em geral tem bastante descendentes japoneses, mas principalmente essa cidadezinha Açaí tem várias coisas que arquitetura que lembram do Japão. Primeiro, você tem um portal da cidade que é portal do estilo japonês e até colocou em língua japonesa de bem-vindo, né? Irashaimase. Bem interessante. E na cidade também tem vários monumentos em arquitetura que lembram do Japão. Por exemplo, um museu que é um castelo japonês. É bem alto, localizado no centro e é estilo japonês, é parecido àquele castelo no Osaka, né, em Japão. Então, dentro ele fala sobre a história do Japão, dos imigração do imigrante do japonês no Brasil e tudo. E tem os parques também, tem o estilo japonês e até nome da rua. Então, isso é um lugar que eu queria conhecer, nunca fui, mas se alguém estiver perto do norte da Paraná, Londrina, Maringá, né? Você pode dar um pulo para Açaí. Achei bem interessante. Última é outra templo, também em estado de Paraná. Acho que Paraná e São Paulo são dois estados que têm maiores imigrantes asiáticos, né? Então, claro, talvez tenha mais dessas influência da cultura oriental. Em Foz do Iguaçu também tem um templo budista que fica no bairro de Foz do Iguaçu. Se você vai visitar Iguaçu para ver cataratas ou vai fazer um shopping lá em Paraguai, Argentina, se você tem um tempo extra também, eu acho que é interessante visitar esse templo também. É um templo de budismo, né? Asiático. Então, uma coisa interessante dele é que tem 120 estátuas dos santas em religião budista e são de cor dourado e tem um Buda no meio também. Então, a área é grande. Também achei um lugar interessante para conhecer. Sim, eu acho que no Brasil em geral, desses lugares com cultura asiática sempre é envolvido com comida e também religião, né? Então, budismo, por exemplo, no Brasil não é forte. A maioria desses templos budismos vieram da China, da China e Japão, né? É isso, espero que você goste desse episódio. Se você tem interesse de visitar esses lugares, talvez você pode se sentir como um pouquinho na Ásia, né? Até a próxima, tchau, obrigado.